Rede Jovem Pan. Jornal da Manhã. 7:03. Repita. 7:03. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. Olá, bom dia para você, acompanha o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Hoje é terça-feira, 12 de janeiro de 2021, dia do empresário contábil. Vivemos o verão brasileiro. Em São José dos Campos faz agora 21 graus. Assista ao Jornal da Manhã ao vivo no YouTube, em Jovem Pan São José dos Campos. É o rádio com imagem, ou ainda pelo aplicativo Jovem Pan São José dos Campos. O prefeito de São José dos Campos, Felício Ramute, faz daqui a pouco, às 11 horas, o anúncio de uma nova medida para minimizar os impactos financeiros da pandemia para os munícipes que vão deixar de receber o auxílio emergencial. Vamos agora aos outros destaques do Jornal da Manhã. São Paulo mobiliza mais de 77 mil profissionais de saúde e segurança em logística de vacinação contra a Covid-19. Fezes de rato em panetones comprados no açaí de Praia Grande viram caso de polícia. Rosana Gravena oficializa a posse como vice-prefeita de Jacareí. Dados da eficácia global da Coronavac no Brasil serão apresentados hoje pelo Butantan. ProUni 2021 abre inscrições nesta terça-feira. Banco do Brasil anuncia programa de demissão voluntária e fechamento de agências. Eleitor pode justificar ausência no primeiro turno até quinta-feira. Ford encerra a produção de veículos no Brasil. Fábrica de Taubaté será afetada. Terceira ponte em Jacareí tem quase 50% da interligação viária entre avenidas concluídas. Palmeiras e River decidem hoje quem vai à final da Libertadores. Manchetes de Alexandre Garcia. Bom dia, no nosso encontro de hoje eu vou lamentar a saída da Ford do Brasil. Um Trump tupiniquim em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Nas mortes anuais, a Covid não conseguiu alterar muito as estatísticas. A Anvisa e as vacinas que já pediram licença para serem aplicadas. Com detalhes daqui a pouco no nosso encontro diário. Ouça também o Jornal da Manhã pela internet. Acesse jovempan.sjc.com.br ou pelo aplicativo gratuito Jovem Pan São José dos Campos, disponível para Android e também iPhone, ou ainda em áudio e vídeo pelo canal do YouTube em Jovem Pan São José dos Campos. Está no ar o Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. 7:06. Repita. 7:06. O governo de São Paulo apresentou ontem um plano de logística de vacinação do SUS para a campanha estadual contra a Covid-19, que deve começar no próximo dia 25. No total, serão mobilizados 77 mil profissionais, sendo 52 mil da saúde e 25 mil policiais, que vão atuar desde as etapas de armazenamento, envio de doses e insumos às regiões e municípios, até a aplicação das vacinas nos postos. As doses têm como ponto de partida o Instituto Butantan e serão acondicionadas inicialmente no Centro de Distribuição e Logística do Estado de São Paulo. A partir dele, grades semanais serão distribuídas para a rede, com entregas diretamente a 200 municípios mais populosos e retiradas em 25 centros de distribuição regionais para as demais cidades. As prefeituras, por sua vez, deverão garantir abastecimento nos postos de vacinação. Um ônibus do transporte público de São José dos Campos ficou atolado em uma estrada de terra da Zona Norte na manhã de ontem. O caso aconteceu na estrada do Roncador. O ônibus da aviação joseense fazia uma das primeiras viagens do dia. Segundo a empresa, por conta do estado da pista, que está prejudicada pelas chuvas, o veículo patinou e acabou atolando. Os passageiros tiveram que trocar de ônibus para seguir viagem. E vence hoje o prazo para o pagamento integral com desconto de 3% ou da primeira parcela do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA de 2021, para os veículos com final de placa 4. O calendário de vencimento de acordo com o final de placa dos veículos segue até o dia 20 de janeiro, considerando apenas os dias úteis.
Rádio Jovem Pan. Estradas. Rodovia Presidente Dutra, neste momento, segue com tráfego lento a partir de Guarulhos. A gente tem trânsito lento na pista expressa do 208 até o 210 e um pouco mais à frente na pista marginal tem lentidão ali no 223. Esses dois pontos por causa do excesso de veículos nessa manhã. Rodovia Ailton Senna também já tem lentidão no sentido capital. Trânsito lento também na altura de Guarulhos, começa ali no quilômetro 20, vai até o quilômetro 18 e também por causa do excesso de veículos neste momento. Já o corredor Ailton Senna Carvalho Pinto, aqui na região do Vale do Paraíba, segue com trânsito fluindo normalmente. Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Batuba, também tem trânsito bom, mas tem tempo nublado em alguns trechos, tem sol aparecendo em outros trechos e a partir ali do finalzinho do trecho de Planalto, no trecho de Serra, tem neblina. O motorista tem que tomar cuidado aí com essa questão da visibilidade. A Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão, ao sul de Minas, tem situação semelhante aí do Oswaldo Cruz. O trânsito flui bem nesse sentido, o motorista não tem problemas, mas tem neblina em alguns trechos ainda, aí da Floriano Rodrigues Pinheiro, embora o sol já vai aparecendo por lá também. A rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo e tempo parcialmente nublado no trecho de Planalto, com obras a partir do quilômetro 64. No trecho de Serra também trânsito livre com tempo nublado e neblina em pontos isolados. Tem pare e siga no trecho de Serra por conta das obras de duplicação. 7h10. Repita. 7h10. A região central de Taubaté ficou no escuro ontem por quase 2 horas após uma forte chuva que atingiu a cidade. O trecho da Avenida Tiradentes ficou com os postes totalmente sem iluminação. O Corpo de Bombeiros informou que resgatou moradores que ficaram presos em um elevador em um prédio no centro devido à falta de energia. E o secretário de Saúde de São Paulo, Jean Gorenstein, disse em entrevista ontem que os dados da eficácia global dos testes da Coronavac realizados no Brasil serão apresentados em uma coletiva hoje no Instituto Butantan. Na semana passada, o Instituto disse que a vacina atingiu 78% de eficácia em casos leves e 100% para casos graves e moderados, ou seja, a vacina protegeu contra mortes e complicações mais severas da doença. Entretanto, a eficácia global da Coronavac, que aponta a capacidade da vacina de proteger em todos os casos, sejam eles leves, moderados ou graves, ainda não foi divulgada. Na Indonésia, dados preliminares de testes de fase 3 no país mostraram uma eficácia de 65,3% para a vacina. O país aprovou o uso emergencial da Coronavac e o presidente do país, Joko Widodo, deve receber a primeira dose amanhã. No cálculo de especialistas, a eficácia global da Coronavac no Brasil também deve ficar pouco acima de 60%, o que é considerado um bom índice de proteção. 7h10. Repita. 7h10. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. Use a água com inteligência. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. De acordo com a Organização das Nações Unidas, cada pessoa necessita de pouco mais de 3.000 litros de água por mês, cerca de 110 litros de água por dia, para atender às necessidades de consumo e higiene. No entanto, no Brasil, o consumo por pessoa pode chegar a mais de 200 litros dia. Economize água. No verão da consciência, não pode faltar máscara nem inteligência para usar a água. Tome banhos curtos. Sabesp, Governo de São Paulo, Estado de Respeito. 7h14. Repita. 7h14. A posse da vice-prefeita de Jacareí, Rosana Gravena, do DEM, ocorreu na manhã de ontem no gabinete do presidente da Câmara de Jacareí, vereador Paulinho dos Condutores do PL. Rosana Gravena não esteve presente na cerimônia de posse do dia 1º de janeiro por motivos particulares. Além da presidência, acompanharam a posse o primeiro secretário da mesa diretora, vereador Edgar Sasaki, o segundo secretário, vereador Rogério Timóteo, do Republicanos, e a vereadora Maria Amélia, do PSDB.
Saque aniversário de 2021 do FGTS já começou. Trabalhadores nascidos em janeiro já podem fazer o saque aniversário do Fundo de Garantia. O prazo para retirar parte do valor da conta do FGTS vai até 31 de março. O período começa sempre no mês do aniversário e vai até o último dia útil do segundo mês subsequente. A Caixa informa que desde outubro de 2019, mais de 9.700.000 trabalhadores optaram pela modalidade. De acordo com a instituição, para receber no mesmo ano da adesão, é preciso que ela seja feita até o último dia do mês do aniversário. Ao escolher o saque aniversário, só é possível retornar ao modelo anterior depois de 2 anos. Para os trabalhadores que deixam de comunicar que querem receber os valores anualmente, o saque do FGTS só pode ser feito nas situações previstas em lei, entre elas compra da casa própria, dispensa da empresa sem justa causa e aposentadoria. Vale lembrar que quem opta pelo saque aniversário abre mão de retirar todo o saldo do FGTS em caso de demissão, mas continua com direito à multa de 40%. Da Rádio 2, Sig Eichmeier. 7h16. Repita. 7h16. A Ford anunciou ontem que vai encerrar a produção de veículos em suas fábricas no Brasil. O corte inclui a demissão de 5.000 funcionários. No país, serão mantidos apenas o Centro de Desenvolvimento de Produto na Bahia, o Campo de Provas e sua sede regional, ambos em São Paulo. As fábricas de Camaçari, na Bahia, que produzia K e EcoSport, e Taubaté, que fabrica motores e transmissões, serão fechadas imediatamente, reduzindo a produção às peças para estoques de pós-venda. No último trimestre de 2021, será fechada também a planta da Troller em Horizonte, no Ceará. A empresa afirma que irá trabalhar em colaboração com sindicatos para minimizar os impactos do encerramento da produção. Com a decisão, os modelos nacionais terão suas vendas interrompidas assim que terminarem os estoques. A partir disso, os veículos comercializados no mercado brasileiro passarão a ser importados, principalmente das unidades de Argentina e Uruguai, além de outras regiões fora da América do Sul. A Fiesp declarou que a decisão da Ford de fechar suas fábricas no Brasil depois de mais de 100 anos de atividade é uma triste notícia para o país e um movimento que tem de ser olhado com atenção. A Fiesp tem alertado sobre a necessidade de se implementar uma agenda que reduza o custo do Brasil, melhore o ambiente de negócios e aumente a competitividade dos produtos brasileiros. Segundo a Fiesp, a alta carga tributária brasileira faz diferença na hora da tomada de decisões. O custo de cada automóvel produzido aqui, por exemplo, dobra apenas por conta dos impostos. E ainda há governantes que pensam no absurdo de aumentar tributos. Na verdade, isso aí já deveria ter sido analisado não só pelo governo paulista, como pelo governo federal também, que a nossa economia vai mal, hein? Mas vai muito mal, infelizmente, né? Agora, na verdade, a Ford está transferindo toda a sua produção para a Argentina. Ela pegou, eu estive lendo aí que houve um valor para ela de um empréstimo aí pelo BNDES de 20 bilhões de reais ou coisa parecida. E agora ela pega simplesmente e vai embora. Eu digo quem emprestou. Os empregados que ficam desempregados e que vão ficar sem emprego. Olha, pelo menos em Taubaté são 800. 800 em Taubaté. São mais 5 mil. 5 mil no Brasil todo. Agora, a economia está parada. Eu acho que tem um problema do governador, do governo do estado, tem um problema do governo federal, da nossa economia, do nosso ministro que está de férias, inclusive, e o Brasil pegando fogo. Então você vem com Ford fechando, a Banco do Brasil... abrindo aí o PDV, fechando a agência. Exatamente. Agora vem a Volkswagen também, que não vai fazer PDV. E cadê o nosso governo, hein? Está fazendo o quê? A hora. 7h19. Repita. 7h19. O Laboratório Brasileiro União Química afirmou ontem que vai iniciar a produção da vacina russa contra a Covid-19, a Sputnik V no Brasil, na sexta-feira, mas apenas para exportação. A informação foi divulgada pelo diretor de Negócios Internacionais da companhia, Rogério Rosso. Entre os destinos do imunizante estariam as vizinhas Argentina e Bolívia, que já autorizaram o uso emergencial da fórmula. A União Química firmou no ano passado um acordo com o Fundo de Investimento Direto Russo, responsável pelo financiamento da vacina para a fabricação em território nacional da fórmula desenvolvida pelo Instituto Nikolai Gamaleya. A produção se dará em uma planta de Brasília, uma das 9 unidades da companhia.
A Volkswagen abriu um programa de demissão voluntária, PDV, para a fábrica de Taubaté, mas não informou qual é a expectativa de adesão. Os trabalhadores interessados têm até a próxima sexta-feira para se inscrever. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, o PDV tem como foco, por exemplo, trabalhadores com doença ocupacional ou que tiveram os contratos temporariamente suspensos, layoff. A medida feita em maio de 2020 impactou 1.300 funcionários. Para funcionários com doenças ocupacionais, o benefício varia conforme quantidade de anos trabalhados. Já nas demais categorias, o pacote de benefício oferecido pode chegar a 20 salários. No Jornal da Manhã, tempo e temperatura. E a previsão nesta terça-feira é de sol entre nuvens agora pela manhã e a partir da tarde, pancadas de chuva com trovoadas com rajadas de vento aqui na região. As temperaturas máximas estarão estáveis e elevadas. Em São José dos Campos e Jacareí, a máxima hoje deve ficar em torno dos 31 graus. Neste momento, temos 21 graus. Agora 7 horas, 21 minutos. Repita. 7h21. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7 horas 24 minutos. Repita. 7h24. Após aproveitar uma promoção e comprar um lote com 25 panetones em um atacadista na Praia Grande, litoral de São Paulo, um casal se assustou ao chegar em casa e descobrir que 8 das caixas apresentavam perfurações. Os alimentos continham fezes de ratos. O caso foi registrado na delegacia sede da cidade como crime contra as relações de consumo. Os panetones contaminados foram retidos para encaminhamento ao Instituto Adolf Lutz, onde serão examinados. O gerente comercial Wellington Souza de Melo compareceu com a mulher a uma das lojas da rede atacadista Açaí, na Praia Grande, para fazer compras. Ao se depararem com uma oferta de panetones oferecidos em uma gôndola no corredor principal do estabelecimento, decidiram comprar vários. Os dois encheram o carrinho, mas ao chegar em casa tiveram a surpresa desagradável. Em nota, a assessoria do Açaí informou que as condições relatadas não condizem com o padrão operacional da companhia e esclarece que a rede, ao ser procurada pelos consumidores, colocou-se à disposição para realizar o ressarcimento integral do valor mediante a apresentação da nota fiscal. As inscrições para o programa Universidade para Todos, ProUni 2021, abrem hoje e se encerram às 23h59 de sexta-feira. Para se inscrever é preciso acessar o site oficial do programa, prouniportal.mec.gov.br. É possível escolher até 2 opções de instituição, curso e turno. Todos os dias, ao longo do período de inscrição, o sistema atualiza as notas de corte. O candidato poderá alternar as opções de acordo com as chances de ser aprovado. O ProUni seleciona candidatos para bolsas parciais e integrais em universidades particulares. Um dos critérios de seleção é o desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Com o adiamento do Enem 2020 por causa da pandemia, a nota desta edição só será divulgada no fim de março. Por isso, a seleção do ProUni deste primeiro semestre vai adotar as notas do Enem 2019. Os resultados serão divulgados em 19 de janeiro, primeira chamada, e 1º de fevereiro, segunda chamada. E os invasores virtuais do STJ, Superior Tribunal de Justiça, e também do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, podem ficar impunes por falta de lei para crime cibernético. Hackers que invadiram sistemas do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal Superior Eleitoral podem ficar impunes por falta de leis específicas para crimes virtuais. Os infratores podem, no máximo, receber uma pena leve de 1 ano de detenção, quase nada comparado ao dano provocado pela obstrução do julgamento de mais de 12 mil processos ao longo de uma semana no ataque à rede do STJ, ou ao risco de inviabilizar as eleições municipais no ano passado na violação dos sistemas informatizados do TSE. A Polícia Federal e integrantes do Ministério Público que investigam os casos afirmam que só haverá punição relacionada ao fato se for comprovado que houve extorsão ou violação da Lei de Segurança Nacional.
Fernanda Rodrigues, coordenadora do Grupo de Apoio ao Combate aos Crimes Cibernéticos do Ministério Público, disse que não existe na lei, por exemplo, fraude eletrônica bancária. No caso, os autores seriam culpados por invasão de dispositivo informático alheio, com pena de detenção de 3 meses a 1 ano, que pode ser convertida em prestação de serviços comunitários. Enquanto isso, os hackers atuam livremente e já reivindicaram a autoria de outros ataques aos servidores da Universidade de São Paulo, prefeituras e câmaras municipais. Da Rádio 2, Bernadette Druzian. 7h27. Repita. 7h27. Em processo de reestruturação no Brasil, a Disney terá mudanças importantes na programação de seus canais esportivos a partir de hoje. A principal alteração neste momento será a completa reformulação da grade do Fox Sport, canal que deixará de contar com programas jornalísticos ao vivo e ficará dedicado à transmissão de grandes eventos. Com isso, programas como o Fox Sport Rádio saem do ar. As atrações Debate Final, Expediente Futebol e Tarde Redonda também serão encerrados. Deixa eu ver um comentário aqui sobre rádio, né? No último domingo eu vi no Faustão, estava lá, eu acho que é Rafa Brits, que é mulher do Andreoli, Felipe Andreoli, que apresenta o Globo Esporte, inclusive, e numa hora lá que ela falou sobre música, quando quer ouvir, que ela faz, que ela ouve rádio. E falou rádio umas 10 vezes, foi expressão, claro, né? Mas umas 3 ou 4 vezes ela citou o rádio como o veículo mais importante, porque é o companheiro dela, o amigo dela. Eu achei muito interessante porque realmente fala do rádio, mas o rádio ainda é o mais dinâmico, ponto, né? E o rádio tem uma coisa que é muito legal, e eu acho que isso é um dos grandes fatores do rádio permanecer durante esses mais de 90 anos aqui no Brasil. Que além dessa questão do companheiro que você falou, o rádio é um veículo de comunicação que permite que você faça outras atividades tranquilamente. Você pode dirigir e ouvir rádio, você pode estudar e ouvir rádio, você pode assistir televisão e ouvir rádio, que eu lembro de muita gente que assistia o jogo na televisão, mas ouvia a narração pelo rádio. Então, na verdade, o rádio é multiplataforma antes mesmo do tema, né, do termo multiplataforma existir. E esse companheirismo, essa agilidade na informação é uma coisa que é muito bacana. A gente é suspeito para falar de rádio, né? A gente não gosta desse veículo, não, né? Imagina. O famoso puxar a brasa pro lado da nossa sardinha. Eu ouço há 30 anos, há mais de 30 anos que o rádio vai acabar. E quanto mais eu ouço, mais ele fortalece. Eu acho outro ponto importante, viu, Clemente, do veículo rádio é exatamente a capacidade de adaptação. Sim. Porque há transformação. Alguns anos atrás, jamais a gente iria imaginar que, além de estar falando com todo mundo pelas ondas do FM, né, que é a nossa plataforma clássica de transmissão, hoje todo mundo pode nos ouvir pelo celular, pode ouvir pelo site, pode acompanhar com imagem pelo canal do YouTube. Essa capacidade de adaptação do veículo rádio também é uma coisa muito legal. E pode ouvir até pelo rádio, né? Exato, se você quiser, 94,3 pode nos acompanhar também. Ou seja, o rádio atinge a todos, sem exceção. Exatamente. 7h30. Repita. 7h30. O incêndio atingiu uma casa ontem na região sul de São José dos Campos. Ninguém ficou ferido. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe foi acionada por volta de 1h30 da tarde para controlar o fogo na casa que fica na rua Teófilo Otoni, no Bosque dos Eucaliptos. No local foi realizado isolamento do incêndio para que outros cômodos e casas vizinhas não fossem atingidas. O fogo ficou restrito ao andar superior da residência e atingiu parte de um quarto e do telhado. Na ação participaram 12 bombeiros e foram utilizados cerca de 5.000 litros de água. O proprietário não estava na casa quando as chamas tiveram início. O candidato a prefeito de São José dos Campos nas eleições de 2020, Anderson Senna, protocolou ontem o pedido de desvinculação da presidência da Comissão Provisória do Partido Social Liberal, PSL, e colocou à disposição da estadual o partido na cidade. Segundo Senna, não tem como dirigir uma sigla sem apoio e onde membros superiores perseguem filiados e dirigentes que apoiam o governo Bolsonaro. Para Senna, a decisão do PSL de apoiar a candidatura do deputado federal Baleia Rossi, do MDB à presidência da Câmara Federal, diverge do que ele acredita. Anderson Senna continua com suas atividades como chefe de gabinete da deputada estadual Letícia Aguiar.
O Banco do Brasil informou que foi aprovado um conjunto de medidas relacionadas à revisão e ao redimensionamento de sua estrutura organizacional. A implementação deverá ocorrer durante o primeiro semestre deste ano, com a revisão de 870 pontos de atendimento. A projeção é de economizar 353 milhões de reais em 2021 e 2 bilhões e 700 milhões de reais até 2025. Além disso, o banco lançou dois programas de desligamento voluntário, PDVs, com expectativa de adesão de 5 mil funcionários. Segundo o Banco do Brasil, dos 870 pontos de atendimento revistos, haverá a desativação de 361 unidades, sendo 112 agências, 7 escritórios e 242 postos de atendimento. Também haverá a conversão de 243 agências em posto de atendimento e outros 8 postos serão transformados em agências. Também haverá a transformação de 145 unidades de negócios em lojas BB, sem a oferta de guichês de caixa. A Associação Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil cobrou a revisão das medidas anunciadas ontem de fechamento de agências e desligamento de 5 mil funcionários no plano de reestruturação. Em carta encaminhada ontem ao presidente do banco, André Guilherme Brandão, a associação diz que as medidas transmitem uma percepção de cortina de fumaça para encobrir intenções privatistas em torno do banco. Representantes do Partido Democrata apresentaram ontem um pedido de impeachment contra o presidente Donald Trump. Eles o acusam de incitar uma insurreição que culminou na última quarta-feira com a invasão do Capitólio dos Estados Unidos. 5 pessoas morreram. O pedido argumenta que Trump discursou em uma manifestação pouco antes de seus apoiadores romperem as barreiras e invadirem a sede do Congresso americano. Segundo os democratas, as declarações do presidente encorajaram a ação dos apoiadores de Trump. Vamos agora aos indicadores econômicos. Nos Estados Unidos, Wall Street iniciou a semana ontem no vermelho. O índice principal, o Dow Jones Industrial, recuou 0,29% e fechou a 31.008 pontos. Enquanto isso, o tecnológico Nasdaq perdeu 1,25% a 13.036 unidades. No Brasil, euro cotado a R$ 6,69, com alta de 1,15%. O mercado de câmbio brasileiro iniciou a semana sob forte pressão, com o dólar emendando a 4ª alta consecutiva e fechando com o maior valor em cerca de 2 meses. A cotação subiu 1,6% e o dólar fechou a R$ 5,50. O Ibovespa teve queda de 1,46%, fechou cotado a 123.255 pontos. Hora da boa notícia. Em busca de uma solução sustentável para combater o desperdício de água, economizar energia elétrica e facilitar o gerenciamento de plantações, 5 alunos da Escola Técnica Estadual ETEC de São José dos Campos criaram um sistema inteligente de irrigação com sensor de umidade e controle via internet. O sistema funciona a partir de um sensor que envia informações sobre a umidade do solo a um circuito eletrônico alimentado por energia solar. A irrigação é feita automaticamente, acionando uma bomba conectada a um reservatório de água de chuva. O controle da quantidade de água necessária para os diferentes tipos de cultivo é feito por meio de um aplicativo em que o usuário cadastra informações básicas sobre o plantio e o terreno. 7h36. Repita. 7h36. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. 7h38. Repita. 7h38. E agora, as informações esportivas no Jornal da Manhã. Rádio Jovem Pan. Esportes.
Ontem à noite, em Bragança Paulista, Bragantino e Atlético Mineiro mediram forças no Abia Bichedid pela 29ª rodada do Brasileirão. O time da casa ficou na liderança do placar 2 vezes, mas o Galo buscou 2 empates e o resultado foi mesmo a igualdade. 2-2. O resultado fez o time de São Paulo encurtar a distância para o líder São Paulo para 6 pontos. Ainda tem um jogo a menos, mas poderia, em caso de vitória, aproximar ainda mais da ponta, o que não aconteceu. O Massa Bruta segue estacionado em 13º lugar, com 35 pontos. Palmeiras e River Plate definem no Allianz Parque, em São Paulo, às 9h30 da noite de hoje, quem vai para a grande final da Libertadores da América. Apesar do discurso cuidadoso do Verdão, no qual atletas e o técnico Abel Ferreira dizem que nada está definido, a situação é bem confortável. Com uma vitória da semana passada na Argentina por 3-0, o Palmeiras pode perder por 2 gols de diferença, que ainda assim estará na final. Quem avançar de Palmeiras e River vai enfrentar na final Santos ou Boca Juniors, que medem forças amanhã, quarta-feira. Atlético Mineiro e Corinthians fizeram um grande jogo de semifinal do Brasileiro Sub-20 ontem. A decisão para a grande final contra o Atlético ficou nos pênaltis. Depois de 1-1 no tempo normal, mesmo placar da ida, o Galinho venceu o Corinthians na disputa das penalidades máximas, ficando em 5-4. O goleiro John e o zagueiro Wagner Leonardo desfalcam o Santos amanhã às 7h15 da noite no jogo de volta da semifinal da Libertadores contra o Boca Juniors. A dupla voltou a testar positivo para a Covid-19 nos 2 exames realizados no Brasil no sábado e no domingo. John e Wagner Leonardo haviam testado positivo para o novo coronavírus já em Buenos Aires e chegaram a ficar isolados na capital da Argentina. O Santos então providenciou um voo sanitário para o goleiro e o zagueiro, que voltaram a fazer exames no Brasil. Os novos testes confirmaram o resultado inicial. A dupla havia testado negativa, assim como todo o elenco do Santos, antes de a delegação embarcar para Buenos Aires, onde enfrentou Boca Juniors na última quarta-feira. Por isso, estavam à disposição de Cuca. O dia ontem foi de folga para o elenco do São Paulo após a derrota para o Santos no clássico do último domingo no Morumbi. Mas para Luciano, o dia foi de bastante trabalho no CT da Barra Funda, onde o jogador vem realizando tratamento intensivo para voltar à equipe comandada por Fernando Diniz. Artilheiro do São Paulo no Campeonato Brasileiro com 12 gols, Luciano vem sendo desfalque desde o confronto com o Fluminense no último dia 26 de dezembro. Por causa de uma inflamação no joelho decorrente de um cisto, o camisa 11 tricolor tem assistido sua equipe do lado de fora dos gramados. O coronavírus atrapalhou a reta final de preparação do Brasil para o Mundial Masculino de Handebol. Ontem, a Confederação Brasileira de Handebol divulgou que um atleta e 4 membros da comissão técnica testaram positivo para a Covid-19 antes do embarque para o Egito. Todos estão assintomáticos e foram surpreendidos com o resultado do exame. Eles foram colocados em isolamento. Os nomes das 5 pessoas infectadas não foram divulgados, mas todos vão ser substituídos para o Mundial, que acontece entre amanhã e 31 de janeiro. NBA pode anunciar a suspensão da temporada 2021 a qualquer momento. Segundo a imprensa americana, a Liga convocou uma reunião de emergência para hoje, quando o tema será discutido. Desde o início da competição, no fim de dezembro, 4 jogos precisaram ser adiados em função de surtos de Covid-19 nas equipes. Jornal da Manhã. Radares. Radares móveis hoje em São José dos Campos estarão atuando na Avenida dos Cegonheiros, na Vila Patrícia, Rua Antônio Aleixo da Silva, no Jardim Satélite, e também na Avenida Antônio Galvão Júnior, no Residencial Galo Branco. Estas 3 vias, a velocidade máxima permitida é de 50 km por hora. Também teremos radar móvel na Avenida Princesa Isabel, no Jardim Anchieta, onde a velocidade máxima é de 60 km por hora. Tem fumacê programado para hoje em São José dos Campos, caso não chova. A região é a região oeste. Os bairros são Jardim das Indústrias, Jardim Limoeiro, Jardim Pôr do Sol e Jardim Alvorada.
Estradas. Rodovia Presidente Dutra, nesse momento, continua com trânsito lento no sentido capital, no sentido São Paulo, ali na altura de Guarulhos. Trânsito lento no quilômetro 208 na pista expressa por causa do excesso de veículos. Também tem lentidão no 223 na pista marginal, também no sentido São Paulo, altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos. Aí, no quilômetro 224 na pista expressa, tem lentidão também, mas reflexo de um acidente que aconteceu agora pela manhã. Claro, a situação vai ficando complicada. Motorista tem que tomar cuidado ali, 224, pista expressa, altura de Guarulhos, no sentido São Paulo. A rodovia Ailton Senna também segue com trânsito lento do quilômetro 23 até o quilômetro 21, ali na altura de Guarulhos, também por causa do excesso de veículos no sentido capital. Corredor Ailton Senna Cavalho Pinto segue com trânsito fluindo bem. A Oswaldo Cruz, que liga Taubaté ao Ubatuba, e também a Floriano Rodrigues Pinheiro, que dá acesso a Campos do Jordão e ao sul de Minas, tem situação semelhante. Seguem com trânsito fluindo bem. O motorista não enfrenta problemas nesse sentido. Tem tempo parcialmente nublado, alguns trechos do sol vai aparecendo, alguns pequenos trechos ainda tem neblina. Aí, lógico, o motorista tem que redobrar a atenção com essas mudanças aí de tempo. E a rodovia dos Tamoios, que liga São José a Caraguá, segue também com trânsito tranquilo, tem tempo parcialmente nublado, trecho de serra tem pare e siga por conta das obras de duplicação das pistas. 7h45. Repita. 7h45. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000. E Leite Cooper, você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. 7h48. Repita. 7h48. Muito bem, vamos às reclamações ouvintes pelo WhatsApp Jornal da Manhã, 99707-7791, Eloy. Vamos lá, Clemente, a gente tem reclamação aqui do Dino, que é nosso ouvinte de Jacareí, ele é morador do Rio Comprido, e ele reclama que algumas ruas não tem asfalto, tem muitos buracos, e agora com essa chuva aí a situação ficou pior ainda. Ele pede para a prefeitura, por gentileza, dar uma olhada. Ele falou que tem lugares que o carro não consegue passar. Embora ele esteja falando aí da parte do Rio Comprido em Jacareí, mas não é só por lá não, a situação está complicada, tanto que a gente até informou no Jornal da Manhã hoje de um ônibus em São José dos Campos que ficou atolado, né? Isso. Justamente por causa das condições das ruas e tudo mais. Em razão de ônibus atolado também, Jacareí também reclamando sobre ali na estrada que vai dar acesso ao bairro do Jardim, onde tem ali o Agrocentro em Jacareí, caminhões afundando. Eu acho que ali não pertence à prefeitura, pertence sim ao governo do estado. Até uma briga ali para dar uma revitalização naquele trecho ali. Existe a conversa que isso acontecer, que vai fazer escoamento da produção das fábricas de vidros, por exemplo, e também a possível volta da Fapija. Para isso é importante essa obra nesse local. Agora, me parece, onde estão afundando caminhões pertence ao governo do estado e não à prefeitura de Jacareí. Não tenho certeza disso, mas eu acho que pertence ao governo do estado. É, região do Jardim Colônia, mais ou menos. Exatamente, ali, na parte de baixo. Aliás, essa situação, Clemente, da gente não sabe direito quem é responsável por determinadas áreas e determinadas regiões, fica um jogo de empurra, que é exatamente a reclamação da nossa ouvinte de Caçapava, a Karina Monteiro. Ela mora em Caçapava, no Chácara Itamaraty 1, mas ela estava contando pra gente que esse problema também acontece no Itamaraty 2. Quando chove, é quase impossível passar. Ela diz que os carros têm atolado direto, sem condições de trafegar, e ela diz que o duro que quando passa a ponte é Caçapava. Antes da ponte é São José dos Campos. Então, uma prefeitura, ela disse que acha que uma prefeitura fica esperando que a outra tome uma atitude, e é exatamente isso que a gente estava comentando, que você estava comentando agora. Fica um jogo de empurra, e o coitado do munícipe que paga os seus impostos, se não pagar tá lascado, fica na mão, né? A Karina, inclusive, mandou várias fotos pra gente. A situação é deplorável. A forma como Então, uma das fotos que a gente estava olhando parece um córrego, não parece uma rua, não parece uma estrada. Realmente a situação bem complicada. A Karina fala da parte de Caçapava, mas tem uma parte que é de São José também. A gente pede uma atenção aí
para os nossos ouvintes. O Marcos Lopes, ele é de São José dos Campos, ele mora num condomínio no bairro Jardim Souto e de lá eles conseguem avistar a chaminé da Revap. Ontem, inclusive, a gente também noticiou essa informação da Revap, né? E o Marcos está contando que antes eles não notavam nenhum cheiro forte, mas de uns tempos para cá eles passaram, a Petrobras, né, segundo informações aqui do Marcos, passaram a queimar algo diferente. O fogo da chaminé fica 3 a 4 vezes maior, com produção de grande quantidade de fumaça, de cheiro característico que chega a arder os olhos e com o vento invade as residências. Ele diz que tem uma filha autista, tem pessoas com problemas respiratórios na família dele, na casa dele, e ele pede aí uma fiscalização na Revap. Ele diz que já comunicou à CETESB por e-mail, mas não recebeu nenhuma resposta até o presente momento. Fim de semana agora estive aqui em São José dos Campos, aliás, eu estava em Jacareí e vi um clarão enorme aqui na região de São José. Vim para cá para ver se era algum incêndio, algum imóvel, alguma coisa, não, era da Revap. E alta a chama, muito alta, e depois eu fiz uma transmissão ao vivo pelo Facebook, inclusive pessoas de Santa Branca enxergaram o clarão lá em Santa Branca, de lá vendo o problema da chama aqui da Revap em São José dos Campos. Até agora, nem a Revap e nem a CETESB se pronunciaram sobre o fato. E aí é que tá, né, Clemente? Eu acho que a cada momento a gente tem mais informações e além da questão do fogo que você também chegou a ver, segundo o nosso ouvinte Marcos... Eu saí de Jacareí e vim aqui. Então, eu fui até na altura do Jardim Solto, que faz divisa ali com a que é exatamente Revap. Aonde mora o Marcos, e além do fogo, o cheiro também. Que ele falou... Jardim Diamante, desculpe. Certo, o Marcos é aqui do Jardim Solto. Tá. Além da questão do fogo, o cheiro também que chega a arder os olhos, né? E uma última reclamação aqui do Mário Antunes, de São José dos Campos. Ele mora na Vila Ema e ele está reclamando aqui da quantidade de radares que estão sendo instalados em São José dos Campos. Ele também reclamou dos parquímetros. Ele disse que esteve no centro da cidade no sábado e 6 parquímetros sequenciais estavam fora de operação. Reclamação aí do Mário Antunes, nosso ouvinte de São José dos Campos. Aliás, essa questão dos radares em São José, antigamente Jacareí... Só aqui não. Jacareí era a terra dos radares, né? Mas eu acho que São José agora está ultrapassando, viu? Mas eu acho que não, ainda não, porque Jacareí é coisa complicada, viu? Eu tenho observado lá. O pessoal não gosta que eu falo, mas eu falo, tá? E ali tem o semáforo, e no semáforo já tem o radar. É impressionante. Mais do que isso, velocidade a 40 km por hora. É pegadinha na certa, infelizmente, viu? E em São José também, viu? Descida ali da Avenida Guadalupe, quem vem no sentido do Parque Industrial aqui para o Jardim Satélite, com diferença de mais ou menos uns 50 metros, tem 2 radares na descida. Um que já era tradicional e o outro novíssimo que está ligeiramente oculto por algumas árvores. O Mário cita, inclusive, e nós já tivemos reclamação sobre isso, da saída da Marginal da Dutra para quem entra ali para o DCTA. Você está ali na Marginal a 90 quilômetros, você entra... É 40. É 40. Cola então, no freio. Exatamente, gente, tem que estudar isso. Não tem dá, bom senso, né? Exatamente. Agora, 40 quilômetros é muito pouca coisa, né? Vai para 50, tudo bem, até 60, porque infelizmente o motorista não respeita mesmo. Mas 50 se cair de 90 para 40 em menos de 100 metros, é impossível. Agora, pior que tudo isso é andar na rodovia dos Tamoios, né? Ali o bicho pega. 80, 60. 80, 60, 40, 30, lamentável. Você também pode participar aqui do Jornal da Manhã. Se você tem alguma informação ou se você tem alguma reclamação, pode mandar pra gente. Nosso WhatsApp é o 12997077791. Repetindo, 12997077791. 7h55. Repita. 7h55. Comentário de Alexandre Garcia, direto de Brasília. Bom dia, Alexandre. Bom dia, Clemente. A Anvisa soltou uma nota muito esclarecedora sobre o exame de 2 vacinas, pediram registro na sexta-feira, a da AstraZeneca, Oxford, da Fundação Oswaldo Cruz, e a chinesa, a Coronavac, lá de São Paulo, do Instituto Butantan. Tanto a Fiocruz quanto o Butantan têm ligações com a Anvisa desde que a Anvisa existe. 1999, e com o Ministério da Saúde há décadas, né? Trabalham juntos na produção de vacina, nas vacinações rotineiras de todos os anos, né? Todo mundo já sabe como funciona. Então, tem lá um corpo técnico na Anvisa que é uma agência autônoma, independente de governo, não política, puramente técnica, que tem biólogo,
tem biomédico, tem médico, tem estatístico e tem farmacêutico, que faz examina a inspeção da fabricação, a segurança, a eficácia, os riscos, a qualidade, a possibilidade de monitoramento das condições adversas, dos efeitos adversos, né? A fabricação em si, e depois vai para a diretoria colegiada da agência, que dá um parecer final que vai ser transparente e anunciado para cada uma dessas vacinas. A Anvisa ressalta que a autorização é de uso emergencial de vacina em estágio de desenvolvimento clínico e experimental. É o que eu tenho falado aqui, são vacinas experimentais, já que não tem tempo de serviço, né? Só o uso maciço vai demonstrar a eficácia e, sobretudo, os riscos e a segurança da vacina. Daí a necessidade de a vacina não ser obrigatória, para não invadir a liberdade de cada um. Mas, enfim, a Fiocruz vai botar a mão no fogo por essas vacinas, então tem que examinar com muito, muito cuidado. Uma péssima notícia: a Ford está praticamente saindo do Brasil, depois de 101 anos. Chegou ao Brasil em 1919, né? Nós temos o Fordeco, tivemos o projeto lá na Amazônia da Fordlândia, né? E a tradicional fábrica de São Bernardo do Campo já está fechada, já não produz mais nada. Vão fechar a grande conquista da Bahia, que se tirou do Rio Grande do Sul, lá em Camaçari, que produz o EcoSport e o K, né? Vai fechar a fábrica lá em Horizonte, no Ceará, que é do Jipão Troller, né? É uma pena. A fábrica de motores em Taubaté. Vai ficar uma diretoria administrativa para a América do Sul, lá em São Paulo. Vai ficar o campo de provas de Tatuí, em São Paulo, que eu não sei para quê, e algo de desenvolvimento de projetos lá na Bahia. E estão anunciando que vão permanecer lá na Argentina, produzindo veículos e exportando para o Brasil. Isso aí é que eu não entendi. Entre Argentina e Brasil, a Ford optou pela Argentina como produtora. Eu que trabalhei na Argentina nos anos 70, eu via as grandes empresas fugindo de lá por causa do terrorismo de extrema esquerda, sequestros, né, assassinatos, e agora ficaram lá. A economia argentina, o que tudo indica, tá bem mais atingida que a economia brasileira em relação à pandemia. A Ford diz que já estava com dificuldade no Brasil e que com a pandemia tomou a decisão final. Bom, e eu queria contar para vocês que tem um caso assim muito parecido com o do Trump lá em Washington. O Trump perdeu e não quer sair. O reitor da Universidade Federal de Pelotas perdeu e não quer sair, né? A universidade mandou uma lista tríplice, como diz a lei, para o presidente decidir entre 3 sugestões de reitor. E o presidente decidiu por um dos 3. No caso, uma dos 3, né? Foi uma professora, né, que estava na lista tríplice. Mas não estava lá em primeiro lugar. O reitor bateu o pé e disse que não sai, ou que vai fazer uma reitoria paralela, uma coisa assim. É incrível. A gente olhando para o que está fazendo o reitor e o que está fazendo o Trump, né, os dois se igualam perfeitamente. E queria encerrar mostrando que eu deixei passar um tempo para ver as mortes, o registro de óbito nos cartórios, e o que aumentou de 2019 para 2020 foi igual ao que aumentou de 2015 para 2016 e o que aumentou de 2017 para 2018, né? Ao redor de 14% de número de mortes. Desse total, no ano de 2020, estão registradas em cartório 1.444.000 mortes. Dessas, 13% são de Covid, o que é muito alto. O que faz necessário o tratamento precoce, a profilaxia, as medidas de proteção e agora uma vacina. A gente vai acabar ganhando essa. De Brasília, Alexandre Garcia.
notícia. Rádio Jovem Pan. 8 horas, 1 minuto. Repita. 8 e 1. Jornal da Manhã, edição regional São José dos Campos. Oferecimento Leite Cooper. Você encontra nos pontos de venda ou no serviço domiciliar Cooper 2139-2230. E assistência médica Policlin Saúde. Preços especiais para atender novas empresas. Solicite sua proposta. Ligue 12-3942-2000.